Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Quase que não fala meu nome. A gente estava falando aqui no bastidor sobre garganta, eu usei um sprayzinho, né, por causa do pigarro, por causa do ar-condicionado. Eu que me enrolei Ela agora. que se enrolou, quase que não fala meu nome aí. Vê lá, hein? São 25 anos que tá enrolando meu mais nome. íntimo, Will. Ah, tá bom. Nós juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida, de Ryan. Patrick, Eric, Kaique. E a voz da Maria Helena, de 2 anos, a nossa princesinha. Queridos, o Família Atitude, ele tem como objetivo aqui trazer novidades para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um episódio muito interessante, algo que é interessante para você, para sua família, algo que nós também queremos aprender, por isso trouxemos um especialista aqui. Mas antes disso, eu queria te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá um joinha aí para a gente, curte, né? Comenta e compartilha. Agora, hypa, que esse episódio vai chegar a muito mais pessoas. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família IBA, para você poder ficar por dentro de tudo que acontece no Ministério da Família da Igreja Batista Atitude. E aqui no @Atitude Família Cast, para ficar por dentro de tudo que acontece no Família Cast. Bom, sem mais delongas, vou falar sobre o nosso convidado aqui, deixar que ele se apresente, doutor Sérgio Alexandre Reis, especialista em oncologia. Apresente-se para esse público maravilhoso do Família Cast. Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Eu sou cirurgião oncológico. A oncologia se divide em oncologia cirúrgica, que é a minha área, oncologia clínica e radioterapia, basicamente, né? A minha formação, eu fiz 3 anos de residência em cirurgia geral, depois 3 anos de residência em cirurgia oncológica. Ou seja, 6 anos de faculdade de medicina, mais 6 anos de especialidade. Só 12 anos só 12 estudando, anos, né? Para estudando. poder atuar. E as pessoas não entendem. Acho que médico quase não estuda, Não né? estuda, né? Quase nada. Para fez Até uma hoje a gente faculdadezinha, estuda, né? estudando até hoje. Porque Até parar de exercer a profissão, né? O médico está estudando, Até né? parar. Não Até tem como a maioria parar, nem para, né? Morre ou exercendo. exercendo porque não quer parar de não precisa Não consegue, não gosta. né, parar. Também não acho muito, como médico até falo, não acho saudável parar de qualquer atividade, isso para qualquer profissão. Muito Você bom tem alguma continuar, coisa que né? você se sente útil e os trabalhos mostram que você vive até mais, não é? Uau, Ai, que top. legal. Não é Já começou- trabalhar que nem um condenado, mas... Sim, não dá para ficar tem trabalhando uma- loucamente, se né? sentir, porque senão você não se sente útil. Eu acho que começa a dar depressão. Eu acho que é sempre importante, até do câncer a gente vai ver isso, você sempre ter alguma atividade, né? Para você poder se sentir inserido na Exatamente. sociedade. Às vezes não quero mais trabalhar como médico, não quero mais trabalhar como professor, mas eu vou agora me dedicar a tal coisa, um hobby que se profissionaliza. A terapia até ensina isso a gente. Não é? Mesmo o acamado, se ele puder beber água, você tem que permitir que ele Com certeza. beba água, pega o copo, beba para ele se sentir útil. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está doente, aí você quer dar tudo, e aí você torna ela mais inútil, pior, mais deprê, muito e pior. emocionalmente ela cai Com muito. certeza. Ou seja, a gente acaba impossibilitando a pessoa de fazer qualquer coisa enquanto ela tem a possibilidade, Justamente. né, de exercer qualquer movimento ou atividade Justamente. que é importante. Aí, Muito bom, doutor. Voltando, quer dizer, terminei a residência no Instituto Nacional do Câncer, depois teve concurso público para o Instituto Nacional do Câncer, passei, fui aprovado. Hoje sou cirurgião no Instituto Nacional do Câncer. Fora isso, a parte acadêmica, eu fui professor da Escola de Medicina da Fundação Sousa Marques durante 12 anos. Nossa. Sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Já fui diretor da seção de oncologia do núcleo central do colégio. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Já fui secretário também da sociedade. Sou também titular do Colégio Americano de Cirurgiões, que em inglês é Fellow of the American College of Surgeons. Que chique. Top. Estamos aqui então hoje com alguém que vai poder nos ajudar e muito falar sobre o conhecimento que cura, prevenção ao câncer. Isso aí. É um conhecimento que cura. Vamos lá. Vamos desmistificar, né? Desmistificar. Agora o senhor vai fazer essa conexão falando, né, com autoridade sobre isso para nos ajudar, né? Porque, como o senhor disse, há um misticismo sobre isso, há um tabu sobre tudo isso. Então, o que levou o senhor a escolher a oncologia e como essa área impactou a sua visão sobre a vida? Isso é importante. Desde a época da faculdade que quis fazer oncologia, eu acho que é muito do desafio, né? Acho que a coisa que lida... O câncer é a única doença que a gente tem que ela te coloca de cara com a finitude humana, né? Nenhuma outra doença tem esse estigma, porque o câncer, até hoje, ele é uma doença
teoricamente, ela é incurável, né? Isso tem muito... Lógico, a gente hoje em dia cura bastante, mas ela tem muito esse estigma. Antigamente, ninguém nem falava câncer, falava aquela doença, né? Ruim. Até hoje tem gente que muita gente que aquela doença, eu tinha uma tia que falava, aquela doença, a gente aí ficava até ela falar câncer, né? Ficava implicando com ela, mas tem para você ver esse estigma. Fulano tá com câncer, não, fulano tá com aquela doença. Por quê? Ela te coloca de cara a cara com a finitude. E o paciente tem muito isso. Então, isso é uma coisa que sempre me fascinou um pouco, a coisa do desafio, lidar com uma coisa que realmente é impactante, né? Sim. E é uma área que é muito aberta a coisas novas, a pesquisas, então ele tem esse viés também, não só como cirurgia, são cirurgias que tendem a ser mais complexas, cirurgias que são mais desafiadoras, e a gente tem que, o cirurgião oncológico, então ele lida com várias técnicas cirúrgicas ao mesmo tempo, para poder chegar no objetivo, então isso é uma coisa, querendo ou não, acaba nos encantando, então desde a faculdade eu sempre achei interessante fazer oncologia, né? Agora, na sua experiência, qual é a maior mentira que as pessoas acreditam sobre o câncer hoje? As pessoas se consolam muito com isso quando chegam no consultório. O câncer não é hereditário. Opa, é bom o senhor fazer isso aí, porque aqui, tem uma aqui ao meu lado que ela acha que é hereditário, porque a minha sogra faleceu de câncer. Veja bem, o que acontece é o seguinte, o câncer é uma doença ocupacional, na grande maioria dos casos. As pessoas sempre falam, doutor, eu estou tranquilo porque ninguém na minha família tem câncer, mas você pode ser o primeiro a ter câncer. Existem síndromes genéticas que levam ao câncer, sim. Na mama você tem isso, tem algumas síndromes que acho que não vale a pena também ficar elencando, porque ficou muito técnico o assunto. Sim. Mas são uma minoria de pacientes. Eu até brinco um pouco. Se todo câncer fosse hereditário, a humanidade já estava mais ou menos extinta, né? Então... É verdade. Por esse viés aí. Por esse viés, justamente. Então, na verdade, você tem realmente algumas síndromes genéticas que levam a pessoa desenvolver tumores, mas é uma minoria. A grande maioria dos tumores, eles são basicamente ocupacionais, não é? Você fuma muito. Não, na minha família eu tenho preocupação, doutor, porque 3, 4 pessoas da minha família tiveram câncer. Aí você vai perguntar, não, teve meu tio que morreu de câncer, mas aí você vai ver, não, ele era fumante inveterado. A outra, minha tia teve câncer de mama, mas aí você vê que a pessoa usou muito hormônio, fez... Então, teve exposição a produtos químicos, então... Geralmente é doença ocupacional. Existiram vários fatores que vieram acarretar, né? E uma curiosidade do câncer no intestino, que foi que a minha mãe teve. Pode falar. Intestino ou pâncreas? Intestino. Pegou essa parte, pâncreas essa e depois pegou intestino. Tomou pâncreas, intestino e fígado. Esses 3 órgãos. O dela pode ser causado por quê? Assim, pelo quê? Câncer de intestino, basicamente, isso vai até falar mais para frente, basicamente é dietético, o fator básico é dietético, né? Então ela tinha diabetes? Não, dietético, de dieta, de comida. É interessante que isso você devia ter o tipo de hábito alimentar. O câncer de intestino, ele é muito comum em pessoas que comem uma dieta rica em embutido, carne vermelha, basicamente comida muito processada. É um câncer muito comum nos Estados Unidos por causa disso. O brasileiro de uma geral não come muito comida processada. Uhum. Então, durante muito tempo, o câncer de intestino não era tão comum aqui no Brasil, tinha mais câncer de estômago. Sim. Hoje em dia tem menos câncer de estômago e muito mais câncer de intestino, porque a gente tende a copiar uma dieta hoje em dia muito do americano. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Comida mais processada, comida mais de fast food. Então tem a ver com a alimentação total, isso aí. Muito, totalmente ligado à alimentação. E sobre alerta, né, dos sinais que ninguém pode ignorar, quais são os sinais mais comuns de câncer que as pessoas costumam ignorar? Vou falar. Antes, eu só em termos dos mitos que eu esqueci de colocar. Tá. Maravilha. Outra coisa, câncer não é contagioso. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham que é contagioso, antigamente não é. Tinha-se muito isso. Eu lembro quando eu era criança, falava que alguém estava com câncer, as pessoas ficavam com medo de chegar próximo. Não. Mesmo o câncer causado por vírus, por exemplo, o vírus do herpes genital, ele leva a câncer do colo uterino, câncer de pênis e câncer da região anal, é causado por um vírus, dentro da linhagem dos vírus do herpes vírus,
Tem algumas cepas de vírus, alguns tipos de vírus, assim, para facilitar, que levam à transformação maligna. Só que ele não é contagioso. Mas não é isso não. Você se pode contagiar do vírus, mas você pode não necessariamente. Você pode ter o herpes genital, mas você não necessariamente pode ter o câncer. O câncer, né? Mas o câncer em si não é. Eu tenho câncer do colo uterino, eu não posso passar câncer de pênis para o meu marido. Não existe. Entendi. O câncer não é contagioso. Não é contagioso. Você pode passar o vírus, porque mas não o as câncer. pessoas ficam naquela neura, né? De que não vai mais ter um relacionamento devido porque está num tratamento, com medo de contagiar o outro. Mesma coisa. Hepatite B e C são infecções virais que levam a uma hepatite crônica que pode levar à transformação maligna em câncer hepático. Mas não são contagiosos. Não, o câncer de fígado não. Mas você pode passar para alguma pessoa hepatite B ou C. Entendi. Passa o vírus, não a Passa doença. o vírus, não a doença. Esse é outro mito, que o câncer contagioso ele não é Muito bom contagioso. elucidar sobre isso, porque é para desmistificar mesmo. Agora, falando sobre os alertas, né? Os Vamos sinais que alerta. ninguém pode ignorar. O que aí o senhor pode falar são os mais comuns, que as pessoas costumam ignorar? Eu acho o seguinte, dor persistente é uma coisa importante. Naquela região, na determinada região. De repente, assim, isso a gente vê muito em câncer de pâncreas, por exemplo, que é um câncer silencioso. A pessoa às vezes começa a ter muita dor nas costas, porque o pâncreas é um órgão que está no fundo da barriga, digamos assim, né? E a pessoa acha que está com dor nas costas. Contato direto com a coluna lombar. Então a pessoa sente muita dor nas costas e não sabe o que tem dor, não tem dor. Não é postural, não, mas eu faço exercício, eu tenho a postura ereta, estou sempre com dor. Então, é um sinal oculto de um tumor de pâncreas, por exemplo, entendeu? Por exemplo, você às vezes está com uma dor sempre na perna, e não melhora, uma dor ciática que não passa, às vezes pode ser um tumor que a gente chama de sarcoma, que são os tumores do que a gente chama de tecido conjuntivo, quer dizer, osso, músculo, não é bainha de nervo. Entendi. Então, por exemplo, eu operei agora há pouco tempo um rapaz, ele tinha um tumor, o dele não é maligno, é um tumor da bainha do nervo, e ele começou a operar, ele tinha um tumor na axila, onde passa o plexo braquial, que inerva o braço, né? E ele, durante muito tempo, ele começou a sentir uma dor que não passava, um choque irradiando para o braço. Depois o tumor começou a crescer, aí ele procurou um médico, foi operado também. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele passou muito tempo desapercebido, porque ele é chefe de cozinha. Achava aí, que era é porque eu estou com ele, movimento repetitivo, não sei o quê. Então, enfim, qualquer dor que está se repetindo, bom procurar um médico. De olho. Dor de cabeça que não passa, ou você está uma dor de cabeça que não passa. Se você é hipertenso, pode ficar preocupante, que pode gerar um AVC. Tumor cerebral também, por causa da hipertensão, aumenta a pressão intracraniana e vai dar dor, não é? Então, dor de cabeça constante é um sinal também para ficar ligado. Sim. Outro sinal, perda de peso, inexplicável. Estou como bem, tenho apetite, gosto de comer besteira, agora, em vez de ter gordo, estou num ritmo de emagrecimento. Faz o inverso. Faz o inverso. E não há um emagrecimento assim, não. Eu agora estou perdendo peso porque eu estou tomando uma medicação, porque eu tô com açúcar alto, fui no médico, me passou, hoje em dia você tem, né, Mounjaro, Ozempic, ou você está fazendo uma dieta, aí eu comecei a perder peso rapidamente, mas tem uma razão para isso. Sim, tem uma razão, até mesmo porque é saudável aquilo ali, essa perda é saudável, né? É um emagrecimento que a gente chama de saudável. Agora, eu do nada começo a perder peso, você vê que a pessoa vai começar a ficar meio cadavérica, a cor. Então, isso é um sintoma para você procurar. Sinais de unhas amareladas, também. Esse tipo de coisa, pálpebras também vão ficando, né? Vão ficando e muito cansaço, né? Aí entra num outro sintoma que é inespecífico, mas a pessoa ficar atenta a uma fadiga extrema. Entendi. Não é do nada, eu estou emagrecendo, estou ficando muito cansado, porque você vai ver, está com anemia. O tumor, a gente tem que entender que o câncer é um parasita totalmente adaptado, porque ele nasce da sua carne, digamos assim. Do ponto de vista bíblico, até falando, né? Aqui, o tumor ele é um crescimento de células desordenadas do teu próprio organismo. E ele se adapta de forma tão perfeita que ele rouba toda a energia do hospedeiro. Ele cria vasos, como se fosse uma neoplacenta, para tirar nutrientes do teu sangue. Nossa. E os vasos neoformados pelo tumor, um grupo de células desse tumor, ele tem a capacidade de entrar nesse vaso e dar uma metástase, né? Como o povo diz, enraiza para um outro órgão.
porque ele é adaptado para isso. E- Os próprios poros dos vasos casos são maiores, então isso vai gerar fadiga, porque você está criando um alien dentro de você, mal comparando daquele filme do Alien. Sim. É um alien que você Ele vai sendo alimentado aos Entendeu? poucos, ele vai crescendo, vai desenvolvendo. Justamente. Então, esse é um outro sintoma de ficar atento. Ah, não estou nem emagrecendo tanto, mas eu ando tão cansado, tudo eu estou cansado, porque você vai ver, vai estar com anemia, tudo aí você pesquisa. Esse seria algum tipo de sintoma silencioso? Sim, estamos Ele é dentro dos silencioso. silenciosos. Ele está dentro dos silenciosos, né? Justamente. Outra coisa, alteração da pele, como você falou, ficou com a pele, está ficando uma pele meio esquisita, meio amarelado, câncer de pâncreas, principalmente da cabeça do pâncreas, né? Porque o pâncreas se divide em cabeça, corpo e cauda do pâncreas. O tumor na cabeça do pâncreas, ele comprime a via biliar, que é o que drena a bile do fígado para o intestino. Entendi. A via biliar passa por baixo da cabeça do pâncreas. Então ele cresce, incha, digamos assim, uma linguagem mais leiga, e vai dar o que a gente chama de icterícia. A pessoa começa a ficar amarelada. Isso, Então, ele, mudança ele já quando- contamina o outro órgão que é o fígado. Logo, A verdade, não, ele contamina a via biliar, não é contamina, ele invade ou Ele invade. comprime Ah, por tá. compressão, entendeu? Entendi. Outra coisa que a gente pode ter, mudança dos hábitos, dos hábitos intestinais e urinários. Eu, de uma hora para outra, comecei a ficar constipado, dificuldade de ir ao banheiro, prisão de ventre, nunca fui constipado. Mudança das fezes, por causa do câncer de intestino, ocorre muito. Na urina As fezes também? começam a ficar finas. Na urina, de repente, comecei a urinar sangue, dificuldade de urinar, no caso do câncer de próstata, sangramento na urina, do nada, no caso do câncer de bexiga. Então, são sintomas inespecíficos. Outras coisas Tem que podem ficar causar isso. sempre ligado nisso e Sempre ligado. prontamente procurar um médico. Com certeza. Sangramento incomum. Fui evacuar, junto com as fezes sai sangue. As fezes sujas de sangue, suja de tipo um catarro, sinal de que pode você ter ou um pólipo intestinal ou então um câncer de intestino, que ele leva a isso, né? Caroços ou inchaços. De um lado da minha mão, meu braço começou a inchar. Aí Paulo tocou um caroço na axila, represando a drenagem linfática. Uma vizinha, doutor, da onde minha mãe, né, mora até hoje, onde eu fui criado, em Brasipina, vizinha de muro. Ela começou assim, o braço dela inchava. Sim. Até que ela teve que retirar um câncer, que estava com câncer na mama. Porque o câncer, a maioria dos cânceres eles drenam. O primeiro lugar de barreira é o sistema linfático. Então, o câncer de mama ele vai dar metástase para os gânglios linfáticos da axila, que a gente chama de linfonodos. Diz que o né? braço dela inchava. Então, aumenta os gânglios linfáticos, represa a drenagem linfática e o braço incha. Ela teve que Chama-se retirar isso de linfedema. as duas mamas, até que quando voltou na última vez foi muito forte, mas foi anos que ela lutou contra o câncer. Sim, Eu perdi uma amiga de 50 anos com câncer também, a Ana Cláudia, né? Mas é dela deu metade. Ela teve com 18 anos a primeira vez e depois ela foi tratando, passou não. O dela foi, ela teve Também nessa parte na região do fígado, abdômen. entre o abdômen, fígado. Quando no final foi muito forte. Eu perdi um amigo com 39 anos também com câncer de Novo. pâncreas. Tem cânceres que incidem mais em pessoas jovens ou crianças e são raros em adultos. E tem o contrário, tem cânceres. A maioria dos cânceres são doenças da terceira idade. Geralmente, cânceres, quando dão em pessoas mais jovens, por exemplo, uma pessoa de 30 anos com um câncer de estômago, ele tende a ser mais agressivo. Porque é um câncer mais comum em idades mais velhas. O metabolismo ainda é muito acelerado. Por exemplo, uma mulher de 20 e poucos anos, 30 anos, com câncer de mama, tende a ser um câncer mais agressivo. Poder metastático maior. Uhum. Qual os câncer mais, assim, porque é muito Só difícil. uma... Ah, tá. Tanta coisa... Não, perdão. E dificuldade para engolir. É outro sintoma Isso é também. importante falar. Câncer de Porque a esôfago. pessoa pode achar que está com probleminha na garganta. Na garganta, câncer de cabeça e pescoço, né, laringe, tudo dificuldade para engolir, escarro com sangue, essas coisas. Tosse, no caso de câncer de pulmão, você começa a tossir, não sabe que está tossindo toda hora. Vamos lá. Mas essas tosses assim, vamos lá, tosse seca, a pessoa tendo essa tosse constante. Tosse seca, constante, procurar um médico, né? Aí, ó. O Faz um Eric, raio-x. meu Tem um filho de 21 anos Não, acho que que tem uma câncer tosse. pequenininha. É. Esse alérgico. Desse Ele é alérgico, ele é Alérgico. totalmente alérgico, mas a gente dá dura nele para ele procurar um médico. Não, claro, tem que ver, porque isso às vezes a pessoa começa a fazer infecção respiratória de repetição também, é ruim. A tosse que eu estou falando do câncer, e isso às vezes a pessoa fica um tempo sem se tocar, a pessoa fuma. O fumante,
ele tem a tosse do fumante. Não Ele tem acha jeito. que é só a tosse. Tosse há uns 300 anos, aí tá tossindo, piorou a tosse, mas porque eu tô fumando, continua fumando mesmo, aí E todo mundo sabe que esse troço mata, né? mata. E por que usa? O cara tá se matando todo dia, todo dia. Por isso que a indústria do cigarro ganha muito dinheiro. Porque Caramba, meu irmão, não porque tem jeito. a dependência psicológica, o cigarro é uma coisa complicada e é uma coisa muito pessoal. Emocional também. E a sensibilidade da nicotina na pessoa. Porque você O sabe, organismo, ela vicia naquilo ali, né? justamente, uma coisa interessante, a nicotina por si só, ela não é cancerígena. Só que existem outros Os ativos compostos, que estão ali dentro. sim, é que são cancerígenos. Uhum. Um dado interessante, durante o tabagismo é uma área que eu particularmente gosto. Então, é interessante, até a década de 50, o cigarro era sem filtro. Sim, O povo da antiga fumava cigarro sem, não tinha cigarro com filtro. sim, sim. É aquele de palha, né? Matava muito por doença cardíaca. Não, o próprio cigarro mesmo, industrializado, ele não tinha filtro. Aí, depois das 50, não, criaram o cigarro com um filtro de feltro, que tem até hoje, né, o filtro do cigarro. Uhum. Aí diminuiu a doença cardíaca causada pelo fumo. Só que E aumentou o do câncer pulmão. foi lá para cima. Aí foi pro pulmão. Do feltro. Arrebentou. É. Não só pulmão. O tabagismo dá outros cânceres que só estão ligados ao tabagismo e pouca gente sabe. É meio. Um exemplo, câncer de bexiga. Câncer de bexiga, 95% das pessoas que têm câncer na bexiga é por causa do tabaco. Nossa. É muito legal o senhor falar sobre isso, porque as pessoas acham que só vai pro pulmão. E tem ação cinética, e cabeça e pescoço também, laringe, cordas vocais. Isso eu sabia, Kiko, porque até muitas pessoas dá problema, muda, né, a voz. Sim, por é causa outro disso. sintoma inespecífico. E outra coisa, o câncer de cabeça e pescoço, língua, mandíbula, e laringe, faringe, corda vocal, né, que é na laringe, ele tem um fator sinérgico. Geralmente é a pessoa que fuma e bebe. Entendi. É o alcoólatra e o tabagismo. Junto. O álcool e o fumo eles têm um efeito sinérgico em aumentar o que a gente chama de carcinogênese, né? Aumento das chances de desenvolver o câncer. Tirando minha dúvida, Dúvida, vai lá. qual os cânceres mais propícios para criança e jovem? Crianças jovens têm. Aí vem grande, o que é muito comum é a leucemia, né? A leucemia que a gente tem. A leucemia, basicamente, assim, lógico, é muito mais complexo o assunto, mas a leucemia basicamente se divide em dois grandes grupos, que é a leucemia linfóide e a leucemia mieloide. A leucemia linfóide ela tem um prognóstico melhor e é mais comum na criança, no jovem, né? A leucemia mieloide ela é mais comum no adulto, mas ela tem um prognóstico um pouco mais reservado. Seria assim, o que atinge mais as crianças é a questão da leucemia, né? Leucemia é uma coisa. Tem alguns tumores, porque veja bem, os tumores, os cânceres são divididos em dois grupos, basicamente, que a gente chama de tumor sólido e tumor líquido. O tumor sólido é o tumor de pâncreas, de fígado, de estômago. Na criança, os tumores sólidos mais comuns, basicamente você tem dois que são comuns, que é o neuroblastoma e um tumor de rim, que a gente chama de tumor de Wilms, que tem várias subvariantes. São os dois tumores assim, muito comuns em criança pequena. Além dos sarcomas, né, que são tumores que é o tumor de músculo, de osso, do tecido conjuntivo. Sim, né? sim. Mas no caso esse aí, seria mais de nascença? Uma má formação ou Não, ele a nasce na às vezes pessoa mesmo? A pessoa cria, às vezes criança com 3 meses desenvolve. É mesmo? Tem alguma coisa genética também, Tá. entendeu? Mas às vezes exposição da mãe a produtos químicos durante Entendi. a gravidez. E na gestação ali, acaba Gestante sofrendo. que fuma. Tem outros fatores também. Agora, para falar sobre um pouquinho da prevenção na prática, né? Tá. O que realmente funciona nessa prevenção do câncer hoje? O senhor pode dar uma ideia para Acho que é o seguinte, é o geral, você se cuidar e ir ao médico periodicamente, estar atento ao seu organismo. Né? alimentação, que é muito importante, né? Não fumar, não é? Por exemplo, você trabalha em indústria de produtos químicos, mas a própria empresa, as empresas sérias já fazem. Usa máscara, usa proteção. Toda a prevenção, o material de EPI bem... EPI, sabendo usar direitinho, sim. orientado para isso, né? Agora, sobre diagnóstico Só um precoce. pouquinho. Quer fazer mais uma pergunta aí? Praticar a atividade física também previne? Previne sim, melhora, porque também melhora a imunidade. Sim. O câncer, na verdade, ele se manifesta como doença também por uma falha imunológica do próprio organismo. E outra coisa,
A parte emocional sendo tratada com terapia, isso também ajuda? Pessoas que têm depressão é doença. A verdade, depressão, não adianta só você fazer o apoio psicológico, você tem que tomar remédio. Sim. Porque a maioria das doenças psiquiátricas, elas ocorrem porque falta algum neurotransmissor ou tem em excesso. Então, você tem que usar uma medicação para isso. Sim. Com uma pessoa que é diabética ou hipertensa, uma doença crônica, ela tem que tomar o remédio, senão não adianta. Então, a depressão, pessoas que têm depressão com doença, elas podem ter uma tendência a fazer câncer por causa do sistema imunológico. A depressão altera o sistema imunológico. Baixa. Elas podem e ansiedade? Também. Ah, meu Deus. Sabe um dado interessante? Tem trabalhos que mostram... Eu sou ansiosa. Calma, então. Câncer de mama. Você às vezes vai... Ansiedade tem a ver com câncer de mama? Não. É o problema de depressão ou choques emocionais. Você às vezes pega muitas mulheres com câncer de mama, você vai fazer um histórico dessas pacientes, elas tiveram algum problema. Passaram por traumas. Perda de filho, separou do marido, ou pegou o marido numa traição, algum fator assim que aquilo depois... Vira um gatilho que dispara isso. É o gatilho, né? Dispara. E aí baixa o organismo, na verdade... Isso não sei, né? Mas pode ser, como a gente lida muito com questão de pessoas que têm problemas com família, são pessoas que que ficam absorvendo. Elas não conseguem verbalizar. Não. Porque você falar é libertador. Quando eu falo, eu liberto. Aquele que fala, esse tem muito menos propensão a ter uma doença desse tipo do que aquele que o que absorve. Guarda, o que não fala é perigoso. É o que se mata, né? É isso aí. E aí pode ser que dentro desse diagnóstico que o senhor falou aí, quando vai fazer essa anamnese com a pessoa, começa a entender, mas você já falou sobre isso, já foi no psicólogo ou no psiquiatra, e ela vai dizer que não, nunca colocou para fora e aquilo vira um câncer. Há muito preconceito, né? Então, e é uma bobagem, né? Total. Eu tomo remédio de ansiedade. Muita gente toma. Então, eu acho que assim, hoje, como a gente trabalha muito com questão familiar aqui, nós trabalhamos com casais, eu trabalho com homens, ela com mulheres, e a gente hoje entende que dentro daquilo que a gente trabalha, existem as pessoas que estão muito machucadas por situações que aconteceram. Então, a nossa orientação é sempre procurar um profissional da área da saúde. Nós indicamos para um psicólogo, que ele vai indicar para um psiquiatra. Com certeza. A nossa parte é entender que o emocional dela foi abalado. Se nós não conseguimos ajudar na área de um aconselhamento cristão espiritual, a gente encaminha para um profissional de saúde. Porque senão, se Deus não desse habilidade ao homem... O homem é isso aí. E é isso que a gente está tentando fazer o tempo todo aqui, o que a gente vem tentando, né? A tricotomia que a gente fala. Cuidar do corpo, alma e espírito. Isso aí. Porque a pessoa vem aqui abalada espiritualmente, não tem nenhuma conexão com Deus, certeza. Nós vamos levando até a pessoa ter, o casal se ajustar, ok. A gente vê que o emocional estava abalado, a gente vai direcionando para o psicólogo, porque vê que já afetou a saúde física, né? E foi o que o senhor falou aí, referente ao câncer. Ele vem propenso de situações emocionais. Um grande, assim, principalmente em relação, não precisa ser só homem e mulher, né? Irmão, irmã, pai, filho, amigo, amiga. Isso aí é complicado. A parte espiritual é importante, porque assim, à medida que você perdoa, você já resolve. É muito bom você falar sobre isso. O perdão, você se desobriga, né? Você fica, a raiva, a mágoa, aquilo introjetado, aquilo mexe com a pessoa, de alguma forma vai influenciar no corpo físico, a pressão sobe, o câncer... O organismo ele começa a trabalhar de uma forma diferente, né? Quando acontece isso, aí essas células elas já não vão mais ficando tão trabalhadas naturalmente, elas começam a adoecer, né? E principalmente a parte imunológica. Todos nós fazemos células cancerígenas todo o tempo. Por baixo. Todos nós. Todos nós, porque é uma alteração na divisão celular, mas o sistema imunológico reconhece, vai lá e ele combate aquilo ali. Na hora. Então, o senhor falando disso, o nosso pastor, né, o pastor Josué, teve um câncer de rins. Teve uma vez, suprarrenal, na suprarrenal dele, fez a cirurgia, teve a segunda vez. Só que nessa segunda vez que ele teve que tirar de um lado todinha suprarrenal, no outro ele diz que tem uma pelezinha, só tem um pouquinho. E ele faz mensalmente uma reposição de imunoterapia. Ele faz aquilo ali. A hormonal ele não chegou a precisar fazer, ele faz a imunoterapia mensal. Ele diz que essa pelanquinha dele ainda produz o hormônio suficiente. Ele não precisou fazer, mas ele, tipo assim, quando descobriu, tratou logo.
Mas aí voltou 2 anos depois. E aí entra a fé. Aí que eu queria entender com o senhor. A fé entra nessas questões todas. Porque o que acontece? Nós temos uma igreja hoje de 18 mil membros, sede. Juntando todas as igrejas, temos quase 60 mil pessoas. O corpo de Cristo da Igreja Batista Atitude entrou num propósito de oração pela vida do pastor Josué. E o que aconteceu na vida dele, os médicos dizem que foi milagre. Porque ele está conseguindo, claro que com tudo aquilo que Deus preparou, preparando, como o senhor disse, senão ele não teria dado os dons, deu aos médicos, que foram muito profissionais e capacitados para fazer aquilo. Hoje ele vive uma vida normal. Mas a questão da fé é importante. Trabalhos científicos mostram que pessoas que têm fé, têm uma crença, elas tendem a suportar e terem uma evolução melhor no tratamento. Entendi. Ou seja, porque ela crê que algo maior do que elas, do que a própria medicina, vai poder curar. Do ponto de vista puramente científico, isso mexe com a imunidade. Isso mexe com alguma coisa, mexe... Aumenta a imunidade dela. Aumenta. Isso tudo é interligado, né? Porque a gente não é só corpo, você tem uma consciência. Mesmo você não acreditando, eu não acredito no Deus do jeito que vocês acreditam, mas eu tenho uma crença. Alguma coisa é interligada e isso mexe com a parte, isso colabora com a cura. Trabalhos científicos sérios mostram. Eu não sei se o senhor já ouviu falar. Tem um trabalho nos Estados Unidos que fizeram assim, separaram alguns pacientes. Eu vi que a família orava e outros... Não, até voluntários. Olha, reza para fulano. E depois viram que esses pacientes evoluíram melhor. Então, é por isso que eu toquei nesse assunto do pastor Josué. Nós tivemos outro caso aqui também, da nossa líder, né, do Ministério da Família, que é a Gilce. Ela passou por um processo de câncer, né, a Gilce, e foi curada. Já, infelizmente, não houve a mesma situação com o esposo dela, que era o nosso líder no ministério. Descobriu e em 15 dias faleceu, teve um câncer de pâncreas e fígado, foi muito rápido. O câncer de pâncreas é um tumor que ele é agressivo. Muito agressivo. O que acontece também, existem tumores que a biologia tumoral é agressiva. Por exemplo, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, mesmo você operando, tratando e tudo mais, são tumores que celularmente a biologia do tumor é agressiva. Então, são tumores que dão metástase. Mesmo você tratando, lógico, você curou, teoricamente você está bem, mas mesmo assim são tumores que eles tendem a ser mais agressivos. O melanoma, que é um tumor de pele. Eu gostaria de te perguntar também uma coisa. Hoje em dia, a medicina está muito avançada, tem muito recurso. Bastante. Qual é o índice de cura hoje do câncer? Porque, como você disse, né, quando recebe a notícia, todo mundo acha que já está... Já veio, já vai encomendando tudo, né? Se despede da família. Não é bem assim. Isso é uma máxima que passa os tempos, né? O tumor, o câncer, dele diagnosticado ainda na fase inicial, ele tem um índice de cura que é quase 95%. Ou seja, o diagnóstico precoce ele é muito importante. Muito importante, muito. Porque o que acontece é o seguinte, todo câncer ele tem estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 4 é quando o paciente já tem metástase. Metástase é o tumor maligno, ele se caracteriza por maligno, o nome câncer, não é? Por isso, porque o tumor ele vai jogar células na circulação sanguínea, ele vai dar colônias em outras áreas do organismo, que é a metástase. Então, eu tenho um tumor no intestino e deu metástase no fígado. Então, isso já é o estágio 4 da doença, que você está com doença metastática. Normalmente são órgãos interligados que dá metástase? Existem critérios tanto de biologia celular para você criar uma colônia de tumor. Então, tem tumores que, por exemplo, tumor de mama é muito comum metástase dos ossos. Entendi. Existe uma ligação da membrana celular para poder... Os ossos daquela região torácica? Não, no corpo todo. No corpo todo? Não só da região? Não, corpo todo. A metástase, e aí isso é uma confusão também, existe doença localmente avançada, ou seja, você tem um tumor na mama que invadiu a costela. Isso não é metástase. Ele cresceu e invadiu. Mesma coisa, eu tenho um tumor de esôfago que invadiu a traqueia. A traqueia passa, que é onde passa o ar, ela está junto com o esôfago. Então, fez uma fístula tumoral. Entendi. Um tumor do reto que invadiu a vagina na mulher, por exemplo. Fez uma fístula tumoral. Isso é uma doença localmente avançada. Você pode ter isso e não ter metástase. Entendi.
Metástase é quando você tem um tumor no intestino lá embaixo e deu uma metástase no fígado. Então são coisas bem São distintas. distintas. Hoje, até hoje, quem tem doença metastática não se cura do câncer. Não há diagnóstico, não há relato sobre isso. Não existe. O doente com metástase, o que a gente faz é prolongar a sobrevida. Entendi. E às vezes sobrevida grande. Tem pacientes com doença metastática, você consegue controlar até mais hoje em dia, também com acervo que a gente tem, tanto de imunoterapia quanto de quimioterapia e controle de doença, até cirúrgico mesmo, existe cirurgia para metástase também, que você tem pacientes aí que tiveram metástase, tumor de intestino com metástase no fígado, que estão aí 10, 15 anos bem, controlando. A verdade, a doença metastática, o doente ele passa a ter um perfil de doença crônica, né? Ou seja, ele é uma pessoa de alto risco que tem o tempo todo controlado. Em algum momento o câncer vai matar ele. Entendi. Mas isso o que a gente faz é jogar a sobrevida para frente, com qualidade. É como se, né, o rei Uzias pediu lá para Deus, me dá mais 15 anos. É isso aí. Seria uma oração, Senhor. É isso aí. Não me leva agora não, eu sei que chegou aqui o diagnóstico. Fazendo tratamento. Não poderia me dar mais 15 anos que eu tenho mais algumas coisas para fazer aqui, seria isso, né? Compromissos com Deus. Criei isso aí com Deus e pedir essa sobrevida e através do tratamento ele vai prolongar e da sua fé. Ainda não se tem nada que cure o paciente com o estágio 4, doença metastática. E o que acontece? Estatisticamente, uma pessoa com estágio 1 do câncer, ele vai ter muito mais probabilidade de ficar curado que alguém com estágio 3. Sim. Quanto mais você vai avançando nos estágios da doença, mais difícil a Ou cura. seja, a cura ela pode existir quando está lá no estágio 1. Com certeza. 2 ou 3 também. Mas o 3 consegue? Consegue, mas através do tratamento, né? Tratamento, mas, por exemplo, um paciente com estágio 1, ele tem, digamos, 95% de chance de cura. Entendi. Estágio 3, aí é 40%, 30%. A margem ela vai diminuindo conforme o estágio, justamente. Né? Por isso é importante o diagnóstico precoce. Quanto antes o diagnóstico precoce vai ser. Quais são os exames que você indica? Então, por exemplo, que eu indico. Mulher. Depois dos 35 anos, 38 anos, mamografia, ultrassonografia de mama, sempre fazendo os dois, que um exame complementa o outro. Outro também, que é um exame simples de se fazer na mulher, preventivo, né? Fazer na clínica da família, posto de saúde, ou no seu ginecologista, fazer o preventivo. Anualmente, isso. Anualmente. Câncer, na mama, mamografia e ultrassom, hoje em dia o protocolo, você geralmente indica de 2 em 2 anos. Atualmente, antigamente era anual, agora é 2 em 2 anos. Em mulheres que não tenham risco ou que não tenham lesões suspeitas, você... Agora, quanto a essa questão do histórico familiar, zero isso. Ela vai ter que seguir o protocolo ou não? Tem isso que é importante. Ficar atento, digamos, se ela chega assim, por exemplo, na mama, existem duas doenças genéticas, alterações genéticas, chamado BRCA1 e BRCA2. Eu não vou entrar no mérito, porque aí é muito complexo. É específico, né? Mas aí você desconfia, por exemplo, chega a paciente no teu consultório, doutor, eu diagnostiquei câncer de mama, mas a minha mãe teve câncer de mama, minha irmã, minha tia, minha prima. Entendi. Todo mundo com câncer de mama. Câncer específico, e aí... Ou câncer de mama, mas minha mãe teve câncer de útero, de endométrio, que a gente chama, ou a minha outra prima tem câncer de ovário, então há uma ligação genética. Então aí você encaminha para um oncogeneticista, que é o oncologista, que é especialista em genética. Entendi. Ele vai fazer um acompanhamento mais específico. Aí tem testes que a gente faz para justamente e para essa área classificar essa paciente ou esse paciente com uma doença genética. Essa área abdominal é uma minoria, mas pode ocorrer. Entendi. Essa área abdominal, uma ultrassom. Aí vem outra coisa, falamos da mama, da mulher, mamografia, ultrassonografia. Específico outra coisa, para mulher. Mamografia em mulher jovem não adianta fazer, porque não é o correto. A mama ela tem que estar um pouco menos densa para mamografia. E então, jovem até quantos anos que o senhor está dizendo aí? Acho que depois dos 35, 38. Antigamente, assim, depois dos 40 anos, mamografia e ultrassom. Okay. Até os 35 anos, você pode ir. Geralmente o câncer de mama é mais raro, então você pode. No autoexame. Ultrassom, autoexame. Geralmente é autoexame, ultrassom, mamografia, né? Uhum. Agora, sempre é importante que as mulheres com mais idade, além do autoexame, fazer sempre a mamografia e ultrassom. Porque a gente só tem capacidade de palpar nódulos acima de 2 centímetros. Entendi. Já é um tumor que não é tão pequeno. Então, entendi. Mamografia e ultrassom para pegar lesões microscópicas ainda. Saímos da mama, preventivo para câncer de colo uterino,
Aí vem um outro problema, uma outra coisa que a mulher tem que estar atenta, para câncer de útero, sangramento. O câncer de endométrio, que é um tumor mais comum, né, em mulheres com um pouco mais de idade. Que é chamada endometriose. Que Não, endometriose é outra coisa. É outra coisa, tá. Outra coisa. Eu gosto de perguntar porque eu não sei, então é bom perguntar com certeza. Pode ter outras pessoas que têm a mesma dúvida, né? Endometriose é a proliferação do tecido endometrial, que é o tecido onde implanta o neném, né? Para fora do útero. Então, geralmente na cavidade pélvica, é uma causa de infertilidade, dor. Entendi. Agora, o câncer de endométrio, por exemplo, é aquela senhora, mulher pós-menopausa, não menstrua mais. De uma hora para outra, ela faz um sangramento ginecológico. Depois de anos sem ter o ciclo menstrual. Vai sangrar. Tem que investigar, pode ser um câncer de endométrio. Entendi. Aí faz um exame chamado esteroscopia. Agora, e para os homens? Intestino. Não, aí eu vou a chegar. mulher ainda. Isso é porque o homem da mulher. É um Agora, tabu, intestino. Né? Intestino. Após os 40 anos, uma colonoscopia a cada 5 anos. Após os 40? Antigamente era 50, ou quem tinha história familiar de câncer de intestino, aí descia para 40. Agora não. Todo mundo, após os 40 anos, uma colonoscopia a cada 5 anos. A minha ainda está em... Porque o precursor, na maioria dos casos de câncer de intestino, é o pólipo, que você tira na colonoscopia. Se você tem um pólipo intestinal, a chance dele fazer transformação maligna em 20 anos é grande, é alta. Então, a prevenção o quê? Colonoscopia, tem um pólipo aqui, retira, tem outro aqui, retira. Então, acompanhamento de 5 anos com uma colonoscopia. Qualquer pessoa. Ou seja, para a mulher, a propensão do câncer é muito maior do que para o homem. No caso do intestino, tanto para homem quanto para mulher. Sim, é um órgão... Colonoscopia, um órgão comum. E a idade seria a mesma? A partir dos 40 avaliação. Anos. Isso aí. Então, no meu caso, que já estou com 50, eu nunca fiz, já passei da hora, né? Já passou da hora de fazer a colonoscopia. Pode agendar para mim lá, aquela que faz esse agendamento. Vai ter que fazer para você e para mim. E para homem, quais são os exames? Homem, câncer de próstata, que é o tumor mais comum. Aí, após os 45 anos, 50 anos, né? Toque retal, neurologista, dosagem de PSA. Então, eu sempre controlei pelo PSA, então agora... PSA, o ideal é sempre fazer os dois. O importante é colher o PSA antes de fazer o toque retal. Você faz o toque retal e faz o PSA Eu nunca fiz o exame de toque. Então, geralmente, assim, se o PSA está pequeno e tudo, teoricamente você pode... eu já, todas as vezes que eu fiz, e os médicos falaram, não vai precisar fazer, justamente, porque o teu exame está ok, está tudo legal, as taxas são boas. O PSA é até quase que indetectável. Isso aí, eu nunca fiz por isso, justamente que desde os 40 eu venho fazendo PSA. E aí, quando fiz 45, já começa a aumentar a preocupação. A Sociedade de Urologia, ela orienta que depois dos 50 anos, além do PSA, fazer o toque retal. Mesmo porque existe o PSA, que é o marcador tumoral para câncer de próstata, que é o antígeno prostático específico, o PSA, uma sigla em inglês, ele não é câncer específico. O PSA também aumenta em casos de prostatite, infecção da próstata, hiperplasia prostática benigna. Quando os homens começam com aquela micção na hora de urinar, isso é importante. Não é sinal de câncer de próstata. Pode pegar um câncer de próstata oculto. Sim, mas não é o sinal. Não, isso é mais sinal de hipertrofia ou aumento da próstata. Displasia, que não é isso? Que incha, né? Justamente. Aí hiperplasia. Hiperplasia. A próstata fica inchada, aí comprime a uretra e a pessoa tem... Aí tem que tomar medicações para poder ajudar nisso aí. Justamente. Né? E só consegue detectar isso através do exame, né? Exame, toque. E depois faz ultrassom. Maravilha. Monique, a gente acabou o tempo. É tanta coisa. Eu tô aqui. Eu queria... caixinha de perguntas. Eu falei para ela que tinha que fazer... Né? A gente fica aqui na parte da comunicação, nenhum dos dois fez jornalismo. É natural isso aqui. É espontâneo. É espontâneo. Só que é o seguinte, eu falei, cara, tem que fazer jornalismo, porque ela faz entrevista. Se deixar total, a entrevista dela é natural. É muita coisa, mas vamos ter um outro momento para a gente conversar. Quero agradecer muito o senhor pela sua disponibilidade. É um prazer receber alguém, né, do seu gabarito aqui, que está nos presenteando, nos brindando aqui, com tanta informação em tão pouco tempo, né? É aquilo, a gente joga uma sementinha para a pessoa poder começar a pensar... E se as pessoas quiserem achar o senhor, como é que faz? Através do seu Instagram? Como é que é? Existe um Instagram específico? Eu tenho uma vez, mas eu não tenho muita paciência para postar. Eu tenho o meu consultório, que é na Tijuca. Mas no seu Instagram a pessoa consegue conectar lá com o senhor? Conseguir o seu contato para poder... Consegue. Então a gente vai deixar o seu arroba aqui na descrição, tá? Vamos deixar o seu arroba e deixando o seu arroba aqui. Cartão digital. Tem? Eu posso passar para vocês botam e a gente coloca no... Beleza, né? Na descrição. É melhor,
Porque as pessoas esse te acharem. cartão digital foi feito por uma pessoa que... Maravilha, vamos fazer isso aí não, pro faz pessoal. cartão digital, eu tirei a ideia de um colega, porque aí tem tudo, tem meus dados todos, tem todos os Maravilha. telefones e o endereço, então não tem como não me achar. Não te achar. Bom, doutor, muito obrigado aí pela sua agradeço a disponibilidade, disposição aí. toda a elucidação, né? Nesse pequeno Pouco espaço de tempo, tempo, né? né? Porque foi um pequeno espaço Não, para se tanta deixar, coisa. fica o dia inteiro É isso aí. conversando, Aí aqueles muita podcasts coisa. de 3 horas. Podcast longo e tal. Muito obrigado aí, Deus Obrigada. continue abençoando, capacitando Obrigado, o senhor, dando sabedoria para o senhor conduzir, né? Aquilo que ele lhe deu, que foi o seu trabalho, para poder ajudar a salvar vidas. Isso aí, é o mais importante. Muito obrigado. Então, vocês que nos assistiram, espero que esse episódio tenha sido para vocês impactante e esclarecedor, assim como foi para nós. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, curte, comenta, compartilhe, hypa ele aí. E siga as nossas redes sociais, @Ministério da Família IBA, @Atitude Família Cast, para ficar dentro do que acontecer aqui no Família Cast. Então, saúde, paz e prosperidade. Até o próximo Família Cast.